Agora capítulo 3, vai ter muita coisa que nós falamos já no culto. Salmo 95, Êxodo 17. Por isso, irmãos, é importante no culto a gente ser pontual. Sabe por quê? A liturgia do culto ela tem início, meio e fim. Quando a gente pensa na pregação, a gente pensa também nos textos que vão dar auxílio na pregação. Entenderam? Então, nós estamos pregando desde o começo, desde a primeira leitura. Quem participou vai entender por quê. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 a 19. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E que foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Senhor Deus, estamos num momento tão importante, que vamos falar do momento na história onde o Senhor se irou com o seu povo. E o Senhor nos manda agora tomar cuidado, para que isso não aconteça conosco também. Portanto, Espírito Santo, que a sua voz hoje seja ouvida, e todo o coração seja transformado hoje, pelo poder do Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos da casa de Deus, né, que Moisés seria como se fosse um mestre de obras, e Jesus, ele é o dono da casa. Então nós falamos muito de edificação, de engenharia, né? Quem aqui já se meteu a fazer uma massa de pedreiro? Quem aqui já tentou? Ó, muita gente, hein? Eu uma vez tentei usar argamassa, ficou mais ou menos. A massa, ela precisa pelo menos 24 horas para secar. E quem aqui nunca foi aqueles meninos levados que via uma massa fresca lá, ia lá pôr a sua mão ou escrevia o seu nome? Quem nunca fez isso? Será que foi só eu? Mas tem mais alguém aí, ó. Eu tenho várias memórias de fazer isso. Não podia ver uma massa, não, vou pisar lá, deixar meu pé lá, vou deixar meu nome lá. Mas, meus irmãos, a massa tem que secar, né? E um sol forte faz com que ela seque mais rápido, né? Diz que 24 horas está bom. Mas essa noite nós vamos ver que há algo que não pode secar. Há algo que, inclusive, se ele secar, ele vai empedrar, que é o nosso coração. Vai ficar tão duro que vai virar pedra. O nosso coração, na verdade, é aquilo que nos liga a Deus. E, na verdade, meus irmãos, o nosso coração, ele já nasce empedrado, sabia? Sabia? Em Ezequiel, só ouça, em Ezequiel 36, 26, diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo, e porém dentro de vocês um espírito novo.
tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A promessa de Deus é que o que ele faria com o seu povo? Ele tiraria o coração de pedra do seu povo e daria um coração de carne. Então, para que a gente creia no Senhor, a gente precisa de ter um transplante de coração. Todo crente é alguém que recebeu um transplante de coração. Ele recebeu um coração novo. O problema é que, diferentemente do cimento, nós não podemos deixar o nosso coração secar de novo. Porque nós vamos ver aqui que há a possibilidade do nosso coração se empedrar de novo. E a gente não dar mais ouvidos ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele operou isso em nós. Porque aqui a Bíblia vai dizer que o nosso coração, na verdade, ele é um coração mau. Olha o versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Na verdade, meus irmãos, o nosso coração, ele é mau, sabia disso? Às vezes a gente tem a mania de falar assim, nossa, fulano tem um coração tão bom. Quem aqui nunca disse isso? Fulano não tem um coração tão bom. A não ser que ele receba esse transplante de coração, no sentido espiritual, o coração de fulano é um coração mau e descrente. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 3. Olha o que ele diz a partir do versículo 10, apenas ouça. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum homem no mundo com coração bom, gente. Não há nenhum homem no mundo com coração de carne, a não ser que Deus opere o transplante. Então fulano não tem um coração bom. Fulano sem Cristo. E eu e você podemos, mesmo a partir do transplante, deixar o nosso coração se empedrar e o nosso coração voltar a ser um coração mau e descrente. Aqui nós vemos que Deus nos chama, meus irmãos, para depositar a nossa fé nele. Mas é interessante que não adianta só ter fé em Deus para entrar em aliança com Ele. Aqui nós vemos que a fé que Deus nos dá, nós devemos manter ela durante todo o tempo da nossa peregrinação. Na sua caminhada com Deus, não é só importante se você tem fé para entrar nela. Está entendendo? Você precisa de fé para entrar em aliança com Deus. Mas você precisa de fé para manter a sua aliança com Deus até o final. Não importa se você começa bem, importa se você termina bem. Você pode até começar mais ou menos. Tem gente que começa cambaleando, né? A gente fica até em dúvida, não, será que nós vamos batizar essa pessoa mesmo? Mas daí a pessoa, ela fala, não, eu creio. Então a gente fica meio sem jeito, né? Se a pessoa fala que crê, então nós temos que acreditar na confissão de fé dela. Mas não importa como você começa, importa como você termina. Tem alguma coisa na sua vida que você já começou e não terminou? Uma faculdade, um curso, um trabalho, uma promessa, todo mundo, né, gente? Talvez esse ano você prometeu alguma coisa. Todo início de ano a gente promete que vai fazer algumas coisas boas, não é mesmo? Uns prometem que vai emagrecer, que vai entrar na academia, que vai ler a Bíblia toda. E geralmente nós temos o perigo de começar coisas e não terminar coisas. Mas na nossa aliança com Deus, o segredo é terminar bem. Guarda isso. Vamos lembrar do contexto de Hebreus? Tem gente nova aqui que não ouviu a série ainda. Qual que era o contexto de Hebreus? Os hebreus convertidos estavam pensando em abandonar a igreja e voltar para o judaísmo. Por causa da pressão dos hebreus que não se converteram e por causa da pressão do Império Romano. Então ele estava pensando, o que? Está difícil na igreja? Vou deixar a igreja e voltar para o judaísmo. E a semana passada nós falamos da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Porque para os hebreus não convertidos, eles falavam assim, vocês se converteram, vocês abandonaram Moisés.
E nós vimos que não. Que se de fato obedecer Moisés era se tornar cristão. Porque Moisés disse que viria um profeta maior do que ele, e a ele o povo deveria ouvir. Então era o contrário. Obedecer Moisés era ser cristão. Então o Espírito Santo no capítulo 3, eu falo Espírito Santo porque Hebreus não nos fala quem foi o autor, mas o autor foi inspirado pelo Espírito Santo. E aqui nós vimos no versículo 7 que diz que quem está falando é o Espírito Santo. Por isso, como diz, o Espírito Santo. Então o autor aqui, aproveitando que ele falou que Jesus é superior a Moisés, que ser cristão é obedecer a Moisés, ele vem nos lembrar e nos advertir para que o povo daquela época não repita a história, mostrando que o povo que foi liberto do Egito, eles morreram no deserto, eles não herdaram a promessa, eles não entraram na terra, eles não entraram no descanso de Deus. Por quê? Tiveram fé para entrar na aliança com Deus, para sair do Egito, mas não manteram a sua fé durante a peregrinação para entrar na terra prometida. E diz, meus irmãos, que eles foram punidos. E aqui o escritor de Hebreus está falando assim, mostrando o que aconteceu. Se eles foram punidos por desobedecer Moisés, vocês acham que não vão ser punidos ao desobedecer aquele que é maior do que Moisés? É óbvio que serão. Então ele vem mostrar o exemplo do que aconteceu. Que o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. A outra geração que entrou, eles não entraram devido ao pecado deles. Eles não entraram porque eles estavam com seus corações duros. Eles não entraram porque não ouviram a voz do Senhor. Eles cometeram vários pecados durante a peregrinação, meus irmãos. Um deles era se misturar com mulheres pagãs, adorar os deuses dessas mulheres. Em resumo, eles não entraram. O versículo 19 vai falar que eles não entraram por causa da incredulidade. A incredulidade foi o que aconteceu. Eu quero então pensar que a história do povo liberto do Egito é a nossa história. A semana passada eu usei a história do povo hebreu como se fosse uma maquete. Lembram que eu falei isso? Eles eram a maquete e a igreja é a realidade. E nessa maquete, a história de Israel acaba que é a nossa história. Por quê, meus irmãos? Nós fomos libertos do Egito. Qual Egito? Espiritualmente falando. Nós fomos libertos do mundo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, fala que nós seguimos o curso deste mundo. Nós andávamos nos pensamentos deste mundo, na cosmovisão deste mundo, nos valores deste mundo. Então nós somos libertos do Egito do mundo. Nós somos libertos de Faraó. Quem que domina a vida de quem está no mundo? O próprio diabo. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, que nós seguimos o príncipe da potestade do ar. E nós fomos libertos como eles. Qual era o objetivo deles serem libertos, que Deus queria? Para que eles pudessem adorar a Deus. Nós somos libertos para adorar a Deus. O culto domingo é o ápice da nossa agenda semanal. Porque nós somos libertos para adorar a Deus. Mas, meus irmãos, assim como eles, nós também incluímos os nossos filhos na aliança com Deus, lembram? Faraó tinha algumas propostas com Moisés. Deixa as crianças aqui. O que Moisés fala para ele? Nenhuma unha nossa vai ficar nesse Egito. E daí os filhos eram circuncidados. Então, na peregrinação estavam as famílias, estava todo mundo peregrinando. Assim somos nós hoje. Os nossos filhos são batizados, eles entram na aliança com Deus que nós estamos peregrinando. E durante essa peregrinação, assim como eles, tem muitas dificuldades. Nós passamos por dificuldades na vida, dificuldades na família, problemas, doenças, problemas na igreja. Mas nós temos que lembrar que assim como eles, nunca nós deixamos de ter a direção do Senhor e a provisão do Senhor. Durante a nossa peregrinação até a nossa terra prometida,
Nós sempre teremos, assim como eles, a direção de Deus e a provisão de Deus, o alívio de Deus. O texto que nós lemos em Êxodo 17, eles estavam com sede, não era? E o que Deus proveu para eles? Água. Mas, meus irmãos, então nós não podemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Nós não podemos cometer esses mesmos erros. Quais foram os erros deles que nós lemos em Êxodo 17? Eles se revoltaram contra Deus e começaram a perguntar para Deus: por que você nos tirou do Egito? Você nos tirou do Egito para morrer de sede aqui? Eles, meus irmãos, ao questionar Deus, eles não estavam valorizando o amor de Deus, os sinais que eles viram. Meus irmãos, quais sinais aquele povo viu? Eles viram vários sinais milagrosos e eles não estavam valorizando a promessa de Deus. Deus estava prometendo algo superior para eles. Então eles começaram a sentir saudade do Egito. Eles saíram do Egito, mas de alguma maneira o Egito ainda estava neles. Ainda estava no coração deles. Então, qualquer dificuldade que eles tinham, eles sentiam saudade do Egito. Porque lá eles tinham as coisas básicas. Mas lá, meus irmãos, eles eram o quê? Escravos. Debaixo da tirania de Faraó. Eles conseguiram, meus irmãos, por causa da sua desobediência, irritar o Deus longânimo. Você pode pensar nisso? Eles conseguiram irritar o Deus que é totalmente longânimo e misericordioso. Olha o versículo 10. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, eles conseguiram irritar Deus de uma tal maneira que Deus se indigna contra eles e eles não entram no descanso do Senhor. Como eu falei, nós estamos no meio do caminho, assim como eles. Nós já temos aliança com Deus, nós já cremos no Senhor, já colocamos os nossos filhos em aliança com Deus, nós estamos no meio do caminho, nós temos dificuldades, não temos? Mas nós devemos, meus irmãos, continuar crendo nas promessas de Deus, continuar crendo na provisão de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 13, 11. E digo isto a vocês que conheçam o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós estamos mais perto da terra prometida do que no princípio. Nós estamos a caminho, está cada dia mais perto. Cada domingo é um culto a menos. Cada ceia no mês é uma ceia a menos. Cada aniversário é um aniversário a menos. Para a gente chegar na promessa. Então, a advertência é: não cometa os mesmos erros que os hebreus cometeram no passado. Desobedeceram Moisés, se rebelaram contra Moisés. E agora vocês vão se rebelar contra quem é maior do que Moisés, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos algumas coisas para pensar hoje. A primeira é se você já saiu do Egito. Se você já tem aliança com Deus. Se você já creu, já faz parte do povo que está peregrinando. Amém? Já saiu? Se você saiu, então a outra pergunta é se o Egito já saiu de você. Se você ainda tem saudade daquela vida de escravidão, mas que tinha alguma coisa, entre aspas, boa. Pensando assim, a gente tem que pensar se a nossa vida é diferente do restante dos que não foram libertos ainda. Se quem olha para você no seu trabalho, na sua família, fala assim: não, essa pessoa é diferente. Se vocês jovens, ou a forma que você vive, as pessoas conseguem ver que há uma diferença. Porque se não há diferença, meus irmãos, na nossa vida, na nossa forma de viver, se não há diferença nos nossos relacionamentos, na nossa forma de trabalhar, pode ser que o Egito ainda está na gente.
E a gente sente saudade dele. Cuidado. O pecado endurece o coração deles, assim como o sol endurece o cimento. Quanto mais sol de 40 graus, em algumas horas o cimento, quanto mais pecado não confessado, mais fácil o seu coração empedra de novo. E o pecado, meus irmãos, é um engano. É isso que está falando no versículo 13, olha para aí comigo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pecado, meus irmãos, é um engano. Ele promete satisfação e entrega frustração. Ele promete alegria e entrega tristeza. Ele promete realização e entrega solidão. Pecado é uma mentira. Mas o problema é que o nosso coração é como se diz aquele ditado: me engana que eu gosto. Estava meditando outro dia numa música do Cazuza. E o Cazuza fala assim: o nosso amor é uma mentira que a minha vaidade quer. Sabe que é uma mentira aquele relacionamento. Sabe que o pecado é uma mentira, mas é uma mentira, é um engano que a nossa vaidade quer. Então o pecado, meus irmãos, ele tem esse poder de ir endurecendo o nosso coração. Quando ele não é confessado, quando não há arrependimento verdadeiro. Quando a gente tem saudade do Egito e começa a reclamar das coisas que Deus está nos dando na vida. O contrário do arrependimento, a gente começa com a autojustificação. O que é isso? É quando a gente comete algum pecado e começa a dar explicação para ele. Qual que eram as explicações que eles davam? Por murmurar contra Moisés? Nós estamos com sede. Você tirou a gente do Egito, você tem que nos dar água agora. Então o pecado deles tem uma certa autojustificação. Então o pecado começa a endurecer o nosso coração assim, a gente começa a justificar ele. Ah, mas fulano também faz. Ah, fizeram isso na igreja e ninguém falou nada com ele. A gente começa a justificar o nosso pecado, ao invés de ter tristeza, arrependimento e uma mudança de postura. Depois de auto-justificar, a gente começa a questionar a Bíblia. Daí começa a quase endurecer totalmente o coração. A gente começa a falar assim: a Bíblia está falando isso, não é bem assim, isso é cultural. Isso aí é lá para o apóstolo Paulo, tem 2000 anos, isso é cultural, isso não é bem assim hoje. A gente começa a fazer uma hermenêutica a nosso favor. Deixa eu explicar. O que é uma hermenêutica? Interpretação. A gente começa a interpretar a Bíblia a nosso favor. E daí a gente começa a ter coceira no ouvido para ouvir falsos mestres, falsos pastores, que vão falar aquilo que o nosso coração quer ouvir. Outro dia eu estava vendo um falso pastor, falso mestre, ensinando assim, que aquilo que na Bíblia está pedindo, que não se parece com Jesus, não vale para hoje. Ué, como assim? Aquilo que não se parece com Jesus, não vale para hoje, porque Jesus é amor. Então aquilo que não tem a ver com o amor e com a graça de Jesus, não vale para hoje. Então fica muito subjetivo, não é mesmo? Porque aquilo que eu acho que se parece com Jesus, eu pego que é bíblico para mim. Mas você pode achar que se parece com Jesus outra coisa. A Bíblia passa a ser o quê? Algo relativo. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua interpretação. E daí, como que a gente faz com palavras duras de Jesus? A gente diz o quê? Hoje nós estudamos de manhã que Jesus vai falar para pessoas assim: você foi um servo mau e negligente, afasta de mim, vai para as trevas. Então quer dizer, aquilo que eu acho que serve para mim eu pego, e aquilo que Jesus disse que eu acho que é duro, que não serve para mim, eu jogo fora? Então começa a relativizar a Bíblia, fazendo uma hermenêutica a favor do cliente. E depois, meus irmãos, da autojustificação, de questionar a palavra de Deus, começa a independência. Que a independência é assim: a igreja sou eu.
Eu tenho Jesus, mas não tenho religião. Não preciso de igreja, não. Não devo submissão a ninguém, não. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando chega nesse nível, meus irmãos, o resultado é rebelião contra Deus. Que é o que fala o versículo 8. Não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação do deserto. Foi tudo o que eles fizeram, a autojustificação. Nós temos um motivo para poder estar indignado contra Moisés. Eles começaram a questionar a palavra de Deus. Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? Questionar a palavra de Deus. Por fim, começaram a repulsar a liderança de Moisés. Por isso que vai falar que ouçam a voz de Deus no Salmo 95. Não sejam como em Massá e Meribá, onde eles provocaram o Senhor, onde eles reclamaram contra o Senhor, onde eles levantaram a voz contra Moisés, desrespeitando a liderança de Moisés. E eles perguntam lá em Êxodo 17:7, será que o Senhor está no meio de nós? Questionando a palavra de Deus, que o Senhor tinha prometido que ia estar com eles. Nós tentamos o Senhor, meus irmãos, quando duvidamos dEle. E Deus, meus irmãos, nunca nos abandona no deserto. Nessa peregrinação, Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai estar conosco até o final, Ele vai dar a direção e vai dar a provisão para o seu povo. Ele prometeu isso. Então, quando nós duvidamos do Senhor, nós estamos tentando a Ele. Quando nós pecamos deliberadamente, e quando nós nos levantamos contra os líderes, sim, Moisés era um líder, ele era o pastor do povo. Então o pecado ele vai secando o nosso coração. E a consequência é que nós vamos nos tornando surdo. E é uma bola de neve. À medida que o meu coração vai secando pelo pecado, eu vou me tornando surdo. E à medida que eu vou me tornando surdo, o meu coração vai secando. Estão entendendo o ciclo? Surdo, coração duro, surdez. Fica esse ciclo. Já viu aquele ditado? Entra no ouvido e sai do outro. E meus irmãos, Deus, Ele sempre quis ser ouvido. O objetivo de Deus é, eu preciso que o meu povo me ouça. Deus sempre quis ser ouvido pelo seu povo. Eu estou estudando essa semana em casa Jeremias. E Jeremias 16:12, Deus fala assim, vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Olha o que Deus está falando. Vocês andam segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. E aqui em Hebreus capítulo 3, o Espírito Santo vai pedir para ser ouvido 2 vezes. Veja, o Espírito Santo está pedindo para ser ouvido 2 vezes. No versículo 7, a parte B, ele fala, hoje se ouvirem a sua voz. Depois, lá no 15, ele vai falar a mesma coisa. Hoje se ouvirem a sua voz. Fico imaginando Deus falando, eu preciso que vocês me ouçam, para que vocês não endureçam o coração de vocês. Meus irmãos, e é terrível não ouvir o Senhor. Se nós não ouvimos o Senhor, nós vamos acabar mal. Se nós não ouvimos o Senhor, nosso coração vai ficar duro, a nossa fé vai desfalecer. Jeremias capítulo 11, versículo 8, olha o que Deus fala. Mas eles não quiseram me ouvir, nem atentaram. Pelo contrário, andaram segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. Você sabe qual foi o objetivo do povo não ouvir a Deus? O profeta Jeremias? Eles foram ficar 70 anos cativos na Babilônia. Ou seja, não ouvir a Deus, nós vamos acabar mal. Nós vamos ter consequência de não dar ouvidos ao Senhor. Então, meus irmãos, é essencial ouvir a Deus, para que a gente tenha uma vida de fé do início ao fim da nossa peregrinação.
Mas como que eu ouço a Deus? Quando nós pregamos no capítulo 1 de Hebreus, diz que Deus agora nos fala por meio de Jesus. Ou seja, Deus nos fala agora por meio das Escrituras que falam de Jesus. Como que Deus fala conosco, meus irmãos? Por meio da palavra dEle. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu queria tanto ouvir a Deus. Abra a Bíblia. Olha o que fala Salmo 119:11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista guarda o quê para não pecar contra Deus? A palavra no coração. Você quer ouvir a Deus? Abra a Bíblia. Medite na palavra de Deus, para que o seu coração seja treinado a dar atenção a Deus, a amolecer, para que Ele não endurece. Você quer ouvir a Deus? Ouça também a liderança. Como que o povo ouvia a Deus? Através de Moisés. E Hebreus capítulo 13, versículo 17 fala assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele, pois zelam pela alma de vocês. Então tenha contato com a palavra de Deus, ouça a recomendação da liderança da igreja. A liderança da igreja nunca vai pedir algo para vocês que não seja baseado na palavra, que não busque o seu bem, que não busque para que você continue peregrinando. Seja submisso à liderança. Porque, meus irmãos, se nós não guardarmos firmes até o final a nossa fé, é o que fala o versículo 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, nós somos participantes de Jesus se nós guardarmos a nossa fé, se nós continuarmos ouvindo a Deus. Então aqui está claro, meus irmãos, que não adianta crer e obedecer no começo. Nós devemos crer e obedecer do começo até o fim. E o escritor de Hebreus parece que ele está tão preocupado com eles. O versículo 12 ele fala: tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado. Não deixem que o coração de vocês se empedrem novamente. Não deixem que isso aconteça, tenham cuidado. Então, uma das maneiras de ouvir a Deus é essa, a palavra, ouvir a direção da liderança. Mas também tem outra forma da gente proteger o nosso coração contra a incredulidade, que é o que está falando no versículo 13. No versículo 13 fala: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Uma das formas de você me proteger e eu proteger você contra a incredulidade, contra o pecado, é a gente animar uns aos outros. É a gente exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. É o que nós chamamos de comunhão na igreja. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. A diferença de você vir no culto é diferente de você ir no cinema. A gente vai no cinema, o que acontece? A gente vê um filme, a gente vai embora, a gente não conhece ninguém ali, não está nem aí com ninguém ali, não cumprimenta ninguém ali. A igreja não é isso, você não vem para ver uma palestra, você não vem para um cinema. A igreja é um local onde a gente vem domingo para adorar a Deus, mas a nossa comunhão, ela continua, ela existe fora da igreja. Porque aqui a Bíblia fala para a gente animar uns aos outros. Então nós precisamos sim de irmãos que nos animem, que nos exortem, irmãos que de alguma forma se metem na nossa vida, que se preocupam conosco, que a gente se preocupa com ele, para que ninguém fique para trás durante a peregrinação. Talvez vocês lembram aqui, vocês estiveram aqui com o pastor Pedro, ele pregou aqui esse mês. E o pastor Pedro, ele é meu amigo, vocês viram ele falando, e é muito engraçado, porque ele se mete na minha vida.
Ele veio aqui o ano passado, a primeira vez, divulgar o projeto dele. E ele pegou e falou assim, ele ficou na minha casa alguns dias. E ele falou assim, Gabriel, você tem que ajudar mais a sua esposa, cara, nos afazeres aqui. Eu falei, gente, o cara folgado, ele vem para minha casa, hospedado, comer minha comida, ainda põe o B dele na minha vida, no meu casamento. Meu amigo, ele está certo, ele tem que apontar os meus erros, sim. E agora ele veio de novo. Falei, nossa, será que o Pedro agora vai meter na minha vida de novo? Ele falou, Gabriel, você está levando a Sharon para sair, para passear? Tem que levar ela. Não. Eu falei, não, você está certo, Pedro. Irmãos que de alguma forma têm e podem meter o bedelho na minha vida, que pode me animar, que deve me exortar para que eu continue crendo. Porque às vezes, irmãos, a gente quer a política da boa vizinhança. A gente não quer incomodar ninguém. E daí a gente vai vendo pessoas que estão em pecado, estão em rebeldia contra Deus, e a gente sabe e não fala nada. Isso não é amor, isso é indiferença, isso é porque você não quer problemas. Mas a Bíblia vem falar que, pelo contrário, ao invés de vocês endurecer o coração, vocês devem animar uns aos outros. Falar mesmo, irmão, você está pecado isso aqui que você está fazendo. Você está deixando a igreja, o que está acontecendo? Não está legal a forma que você está tratando os seus filhos, não, sua esposa não. Porque nós somos uma família. Nós não somos um público que vai para o cinema. Nós somos um público que vem para a igreja adorar a Deus, mas que tem compromisso. Porque Deus está levando famílias nessa peregrinação. Então o escritor vem falar, olha, vocês têm que animar uns aos outros, porque eles estavam ficando desanimados. Eles estavam olhando para trás. Por isso que vai falar no versículo 13, pelo contrário. Ou seja, a forma de combater, inclusive, a dureza do meu coração é me preocupando com o outro. Olha que interessante. Pelo contrário, a forma de eu me proteger é protegendo você. Por isso que cristianismo, meus irmãos, não é uma coisa para quem quer ficar sozinho. Cristianismo é uma coisa para quem compartilha vida, para quem preocupa com o outro, para quem anima o outro. E quando que nós devemos fazer isso? Quando que nós devemos animar uns aos outros, ouvir a Deus, não endurecer o coração? Quando? O versículo 7 fala que é hoje. Depois o versículo 15 vai falar a mesma coisa, hoje. Já viu aquele ditado? Não deixa para amanhã? Você pode fazer hoje. Mas é muito mais urgente que isso. Nos posicionar perante Deus é urgente, é hoje. Se posicione, arrependa-se, entre para a família da aliança, abandone o que você tem para abandonar hoje. A qual que é o dia que eu vou entregar minha vida para Jesus? Amanhã? Não, é hoje. A gente não sabe se tem amanhã. Qual que é o dia que eu vou me posicionar, que eu vou falar com o meu irmão que ele tem que consertar aquele negócio? Amanhã? É hoje. Qual que é o dia que eu vou, talvez, terminar um relacionamento que me leva para longe de Deus? Hoje. Qual que é o dia que eu vou me posicionar? Hoje. É isso que o Espírito Santo está falando. Se vocês ouvirem a voz de Deus, vocês se posicionem hoje. Por que, meus irmãos, tem que ser hoje? Porque nós vimos que o Deus longânimo perde a paciência. Ele ficou indignado com aquela geração. Ele fala no versículo 10, eu me indignei com essa geração, que viram tudo o que eu fiz e não mantiveram a fé até o final. E Deus vai e cumpre a sua promessa numa outra geração. Aqui na quarta igreja parece que nós estamos vivendo isso, né? Parece que está encontrando duas gerações. Uma geração do passado e uma geração nova que está chegando. O que nós temos que fazer? Nos posicionar hoje. Senão Deus vai ter que cumprir as suas promessas numa outra geração. Portanto, meus irmãos, o que nós vimos? Nós vimos aqui
que devemos manter a nossa fé do início ao fim. Nós vimos que ouvir a Deus durante esse percurso, da saída do Egito até a entrada no descanso, é essencial. Ouça a Deus todos os dias, por meio da palavra, por meio da exposição da Escritura no culto público. Mas quando ouvir, não endureça o seu coração. Dê ouvidos ao Senhor. O que nós vimos hoje? Animem-se uns aos outros. Se preocupe uns com os outros. Se posicione hoje. E um consolo para nós, né? Porque ouvimos algumas repreensões. Qual que é o consolo? Ele está conosco durante essa peregrinação. Ele nos tirou, Ele está conosco hoje e Ele vai prover para nós até o final. Portanto, quando passar por dificuldades, não reclame, não murmure, não pergunte onde está Deus. Que Deus nos livre da dureza do coração. Que Deus nos livre da rebeldia contra a liderança. Que Deus nos livre da incredulidade. Que Deus nos livre que o nosso coração se torne um coração de pedra, enganado pelo pecado, com autojustificação, questionando a Bíblia e depois a independência. Que Deus nos livre pela sua graça. Mas se ouvir o Espírito Santo, se posicione quando? Hoje. Oremos. Ore por você, irmãos. Ore agora pela sua vida. Oh, Deus.